Livros na estante, lendo Peixe Sofia pela primeira vez, parte 3. Eu sou Elisa, do Integra Alma, e se você se encontrou aqui, aproveite para curtir, se inscrever no canal, compartilhe suas impressões e com a primeira pessoa que você pensou ao chegar aqui, este podcast em formato de vídeo ou formato de áudio. Esse é o diário de leitura 23. Continuando a introdução de Peixe Sofia, hoje o tema vai ser sobre a cosmologia. Apesar de haver algumas semelhanças com outros sistemas cosmológicos gnósticos, o estudante deve ter em conta que a cosmologia de Peixe Sofia é única em muitos particulares. Apresenta-se a seguir uma tentativa de sintetização simbólica do processo de manifestação, ou cosmogênese, dentro do esquema de Peixe Sofia. Lembramos que as tradições cristãs também reconhecem o caráter cíclico da manifestação, através de emanações progressivas do Supremo, e valem-se de seus ensinamentos cosmogônicos para apresentar sua soteriologia, que nada mais é do que o caminho de retorno para a fonte primordial de onde iniciou-se a manifestação. A figura 1, que eu vou descrever, oferece uma forma visual em 4 etapas. Uma primeira ideia de como poderia ser entendido o sistema cosmológico da obra. Essa figura 1 é o inefável e o processo da manifestação. Ela é dividida em 4 figuras. Figura 1A, 1B, 1C e 1D. A figura 1A é somente um círculo. A figura 1B é um círculo com outros 2 dentros que se encostam. Tem a letra 1 tem a letra E e outro tem a letra M, um está em cima e outro está embaixo. A figura 1C tem o círculo maior em volta e tem 3 círculos menores no centro. O E continua em cima, o M continua embaixo e existe o C que está no meio dos círculos e que encontra, os espaços se encontram com M e com E. E a figura 1D, que é o círculo maior do inefável. Com esses 3 círculos, aí divide em áreas. Áreas A, B, C, D e E. Agora eu vou explicar o que é tudo isso que eu falei em forma das figuras. A manifestação surge do imanifesto, ou inefável, incognoscível, que reina em silêncio na profundidade, por incontáveis eras antes da manifestação. Este período de repouso extremamente longo do inefável é chamado de Pralaya, na Vedanta. É simbolizado pelo círculo mitológico que tem seu centro em toda parte. Encontra-se no cerne de tudo que existe, e sua circunferência em parte alguma, o infinito. É a figura A, 1A, que é um círculo sozinho. Num determinado momento, o inefável decide manifestar-se. Com o primeiro passo da manifestação, aparece, então, a aparente dualidade de espírito e matéria, simbolizada pelos círculos E e M, que é a figura 1B. Então, dentro de um círculo maior do inefável, existe um círculo para o espírito e outro círculo para a matéria. Matéria, a gente pensa embaixo, e o espírito, um círculo desenhado em cima. Esta dualidade é aparente porque espírito e matéria são, na verdade, os polos opostos da substância una universal. Como tangenciam o círculo infinito do inefável, são também infinitos. A terceira etapa é o aparecimento da mente, figura 1C, simbolizado pelo terceiro círculo, entrelaçando os 2 anteriores, servindo como ponte entre espírito e matéria. A mente é o que caracteriza o homem. Sua natureza é parte espiritual e parte material. A intermediação da mente, com a interação do espírito e da matéria, gera consciência. Lembramos ao leitor que, na verdade, os elementos superiores estão no interior, no cerne de todas as coisas, interpenetrando os planos inferiores. Existem, no entanto, certos limites para a atuação
ou para a consciência das entidades, que nos mitologemas gnósticos eram referidos como Horus. As circunferências dos 3 círculos simbólicos representariam, portanto, estes limites. Então, tem um círculo maior, o círculo da matéria fica embaixo, o círculo do espírito que fica em cima, ambos encostam nesse círculo maior, e aí aparece um círculo no centro, que é o da consciência, que é o da mente, que liga a matéria ao espírito. Deste processo cosmogônico surge o universo, o todo. Sua estrutura cosmológica fundamental pode ser visualizada na figura 1D, em que a interação da natureza tríplice se manifesta e é delimitada em 5 grandes planos ou espaços que constituem o campo de evolução do ser humano. Estes planos da manifestação, do mais sutil ao mais denso, são A. Plano dos mistérios do inefável, divino. B. Plano do tesouro de luz mental superior. O C. Plano psíquico mental inferior. O D. Plano ílico, astral. E E. Plano material físico. Estes 5 planos da manifestação estão envoltos pelo inefável I, em seu duplo aspecto primordial, Adi, e monádico, Anubadaka, simbolizado pelas 2 áreas laterais na figura 1D. Então, se a gente desenhar um círculo maior com 2 círculos, um menor que encosta na parte de cima, dentro deste, um outro que encosta na parte de baixo também, dentro deste, circunscritos, né? E um círculo menor que une esses 2, na verdade, esses 2, o de cima e o de baixo, que é o espírito e a mente. E aí aparecem esses espaços. Aí fica o espaço de cima A, dentro do círculo de cima, a conexão, né, a intersecção do espírito com a matéria na parte do espírito é o B. Depois abaixo vem o D, o E, o C fica do lado desse círculo do centro, e o I ele colocou como sendo as partes que ficam no círculo maior. Não sei se deu para entender, mas depois eu deixo na descrição do episódio, eu deixo um arquivo mostrando essas figuras. Mas para quem gosta de tentar visualizar, espero que eu tenha explicado direito. Estes 5 planos apresentados na forma esquemática da figura refletem a substância de que são compostos. O mais sutil de todos é constituído exclusivamente de substância divina ou espiritual. O mais denso é constituído exclusivamente da substância material. O segundo de cima para baixo, o tesouro de luz, é uma combinação de espírito e mente, enquanto o penúltimo, o plano ílico, é uma combinação de mente e matéria. O plano intermediário ou do meio, o plano psíquico, que aparenta ter exclusivamente substância mental, é na verdade uma interação de todos os 3 elementos, simbolizada na figura pelo tangenciamento de espírito e matéria neste espaço. Por isso, é também chamado em Piste-Sofia de mistura, de luz e matéria. Isto fica claro quando lembramos que espírito e matéria não são elementos distintos ou separados, mas simplesmente os polos opostos da substância universal, que se manifesta através de uma gradação infinita de níveis de sutilidade. Por esta razão, foi dito que a segunda etapa da cosmogonia caracteriza-se pela manifestação aparente dualista de espírito e matéria. Tanto os aspectos superiores do homem como os inferiores incluem elementos deste plano intermediário, equivalente ao mental concreto. É neste plano que se encontra o centro de consciência do homem na atual etapa da evolução, que no texto é representado pela própria alma, Piste-Sofia, agindo como ponte entre o espiritual e o material.
Para que a narrativa possa ser compreendida, é necessário ter sempre em mente que o processo de criação, tanto nos mundos da luz como nos mundos da matéria, é na verdade um processo de emanação. A emanação é diferente do que concebemos como criação na Terra, em que o Criador utiliza materiais disponíveis e cria algo fora de si, ou seja, Criador e criatura são totalmente distintos. Na emanação, a entidade que deseja se manifestar num plano inferior projeta a sua luz, ou essência, neste plano. Esta essência é então envolvida pela matéria deste plano, o que causa limitação de consciência da entidade emanante, que adquire assim uma individualidade ou consciência nova, apesar de permanecer a mesma essência. Este é o mistério da unidade de todos os seres. Somos emanações, projeções ou raios de luz suprema. E, por conseguinte, somos também parte de todas as entidades ou forças que se encontram nos diferentes planos da manifestação, pois fomos, de certa forma, emanados ou formados com sua substância. Para facilitar o entendimento do sistema, apresentamos adiante o quadro com o esquema cosmológico de Piste-Sofia, preparado a partir das notas de Blavatsky. Com ele, o leitor terá mais facilidade para efetuar o estudo do texto, podendo situar as diferentes entidades que vão sendo apresentadas, geralmente sem maiores comentários, dentro de sua posição relativa nos planos cosmológicos. Vale mencionar que a ciência oculta reconhece a existência de 7 planos do todo, que se constituem em estados de matéria de diferentes graus de densidade ou sutilidade, sendo mais grosseiro o estado físico denso. Este progressivo aumento da densidade, à medida que a manifestação se processa do centro para a periferia, ocorre não só de um plano para o outro, como também dentro dos próprios planos. Isso fica claro no texto quando Jesus descreve sua subida ao alto, indicando que brilhava 49 vezes mais forte cada vez que chegava à região de uma nova entidade, ou seja, que ao ascender um subplano com suas 7 divisões, cada qual com 7 subdivisões, 7 vezes 7 igual a 49, o brilho da luz inferior aumentava a cada nível da matéria transposto. Cada um desses planos da manifestação é o campo apropriado para a atuação de certas forças, entidades, estados de consciência ou poder perceptivo. As 6 divisões distinguidas em Piste-Sofia estão em perfeita correspondência com os 7 planos de manifestação, definidos na filosofia vedantina e adotados na nomenclatura teosófica. Em ambas as tradições, os planos de manifestação ou de evolução do homem são 5. Os outros são planos da fonte una manifesta. Agora, tem uma figura que descreve a cosmologia de Piste-Sofia. Essa imagem vai estar aparecendo na tela, e se você estiver escutando, é só abrir o vídeo para poder verificar a figura. E lembrando também que essa cosmologia de Piste-Sofia está no livro, que está disponível na descrição para compra. E vou deixar também essa imagem com a primeira que eu falei num link também na descrição para consulta. Então, a cosmologia de Piste-Sofia, eu vou ler o que aparece na imagem, e depois eu vou deixar ela no tempo necessário, enquanto eu vou ler na descrição dessa cosmologia. Então começa com o inefável, não manifestado, perdão. O interior dos interiores, Adi e Anupadaka, os membros ou palavras do inefável, a 12ª hierarquia, última ordem dos 100 pais ou mônadas. Então, o que dá para entender é o todo, né? Toda a nossa origem, a fonte. Depois, na sequência, vem os mistérios do inefável, plano divino, átmico e búdico. Primeiro espaço do inefável ou o mistério do inefável, a palavra una ou logos. 3 poderes tríplices, cada um contendo 5 árvores e 24 mistérios, ou espaços. Segundo espaço do inefável, ou primeiro espaço do primeiro mistério, Atma.
O primeiro mistério voltado para dentro, princípio supremo do perdão dos pecados, com 12 hierarquias, cada uma consistindo de 3 classes e 12 ordens. Terceiro espaço do inefável, ou segundo espaço do primeiro mistério, Budi. O primeiro mistério voltado para fora, o primeiro mistério, que é o 24º mistério, o primeiro preceito, o revelador, contendo os 7 mistérios, as 5 impressões, tipos ou rudimentos, a grande luz das luzes, os 5 auxiliares. Depois, segue com tesouro de luz, pleroma, herança da luz, manas superior, região da direita. E eu, sol espiritual, supervisor da luz, primeiro homem, guardião do véu, Melquisedeque. O grande Sabaoth, o bom. 7 vozes ou améns, 5 árvores, 3 améns. Região do meio, o Salvador gêmeo, criança da criança. Região da esquerda, 12 salvadores com 12 poderes, 9 guardiões de 3 portais. Depois vem o plano psíquico ou mistura, manas inferior. Região da direita, Sabaoth, o bom. 5 regentes planetários, Saturno, Marte, Mercúrio, Vênus, Júpiter, com 360 poderes. Região do meio, pequeno Ial, o bom, chamado pelos íons de grande Ial. Virgem de luz, 7 virgens de luz, 15 auxiliares, 12 ministros. Região da esquerda, região da retidão, região do 13º íon. O grande ancestral invisível e seu par, Barbelô, o grande poder. Os 2 grandes poderes tríplices, 24 invisíveis, incluindo o Piste Sofia e seu par. O terceiro poder tríplice, autocentrado. O plano ílico, sideral ou astral, os 12 íons, 6 primeiros filhos ou emanações do autocentrado. Ialdabaoth, Sabaoth Adamas, grande tirano, poder com cara de leão. Seus 6 filhos, os regentes dos íons inferiores, a providência e a esfera. E o plano material físico, firmamento etérico, mundo cosmo dos homens, submundo, orcos ou a mente, caos e escuridão exterior. Pode ficar confuso para quem vai só escutar, mas se chegar na versão do YouTube e para ver as figuras, ou acessar a descrição para ver as figuras, ou, se for mais interessante, comprar o livro para acompanhar. Então, seguimos aqui. Agora, voltamos ao texto. Isto porque o inefável abarca os planos Adi, palavra sânscrita para primordial, primevo, e Anupadaka, sem pais. Já nos mistérios do inefável estão incluídos os planos átmico, de Atma, o espírito universal ou alma suprema, e búdico, a pura luz, o veículo de Atma, o Cristo cósmico. Enquanto o tesouro de luz e o plano psíquico de Piste Sofia correspondem ao plano manásico, de Manas, a mente, com suas 2 grandes subdivisões de mental superior ou abstrato e mental inferior ou concreto. O plano ílico corresponde ao plano astral, onde atuam as emoções, e finalmente o plano material, ao plano físico. Diferentes entidades ou princípios atuam nas várias regiões destes planos. O plano mais elevado é o da divindade desconhecida, fonte de toda a vida e base de sustentação do universo. Lá, o inefável, com sua natureza inescrutável, imensurável, indescritível, reina absoluto, em silêncio, no interior dos interiores. Em seu plano imanifesto, o inefável contém seus membros, também conhecidos como as palavras do inefável, que contém diversos grupos de 12 hierarquias, sendo a 12ª hierarquia a última ordem dos 100 pais, também conhecida no jargão teosófico como as mônadas, Anupadaka. Então, é a fonte criadora, Deus, podendo fazer essa correspondência. O inefável se dá a conhecer ao manifestar-se, emanando de si os mistérios do inefável.
Assim, o inefável refere-se à fonte única não manifestada, sendo os mistérios do inefável as primeiras etapas do progressivo vir a ser da infinita manifestação do uno, do todo. O plano dos mistérios do inefável está disposto em 3 subplanos, conhecidos como os 3 espaços do inefável. No primeiro espaço encontra-se o mistério do inefável, o logos. No segundo e no terceiro espaço, respectivamente, encontram-se os 2 aspectos do primeiro mistério, que é a unidade indivisível manifesta na pluralidade. No segundo espaço, o inefável, também conhecido como o primeiro espaço, no primeiro mistério, encontra-se o primeiro mistério voltado para dentro, que na tradição oriental é chamado de Atma, a vida una, o espírito que tudo abrange na unidade, também referido em Pistis Sophia como o grande mistério da salvação, ou o princípio supremo do perdão dos pecados. No terceiro espaço do inefável, também referido como o segundo espaço do primeiro mistério, encontra-se o primeiro mistério voltado para fora, Buddhi, ou intuição, a luz infinita, o veículo do primeiro mistério para sua atuação no mundo. Jesus é apresentado como o primeiro mistério voltado para fora, quando age como um canal ou veículo para a ação da pura luz de Buddhi, conhecido na teosofia como Cristo cósmico. Dentro deste último espaço existem outras emanações de luz, conhecidas como o primeiro preceito, as 5 impressões, a grande luz das luzes e os 5 auxiliares. Este é um conceito intrigante, pois dentro da tradição oriental, Buddhi é apresentado como um espaço ou entidade monolítica e abrangente, enquanto em Pistis Sophia este espaço desdobra-se em diferentes emanações ou aspectos. A seguir, encontra-se o plano conhecido como Tesouro da Luz, de luz, ou pleroma, ou ainda herança da luz, que é o plano espiritual ou pneumático, de pneuma, em grego, que significa sopro, alento ou espírito, formado com a substância de luz, ou lumen. Este plano espiritual, como os outros planos da manifestação, apresenta uma subdivisão básica em 3 subplanos ou espaços, refletindo a progressiva descida da onda da vida, de forma sistemática e harmoniosa, do mais sutil para o mais denso. Daí a importância dos 3 grupos e dos 12, ou 24, hierarquias encontradas em cada plano. Em outras palavras, cada plano é um reflexo pálido do plano que lhe é superior. No primeiro subplano, o da região da direita do Tesouro da Luz, encontra-se eu. Uma curiosidade. Eu pode ser uma palavra de origem egípcia, em que Ie ou Il significava o que há de vir. Então, voltando. Encontra-se eu, chamado de supervisor da luz, primeiro homem e guardião do véu, seguido de Melquisedeque e do grande Sabaoth, o bom. A seguir, auxiliando o grande Sabaoth, encontram-se as 7 vozes, ou améns, as 5 árvores e os 3 améns. Os 7 améns são as 7 vozes que dão expressão, neste plano, à vontade da palavra una do plano superior, a fonte primordial do todo. Estas 7 vozes parecem representar neste plano os 7 tons ou raios que regem toda a manifestação, e os 3 améns, os 3 dirigentes supremos da hierarquia espiritual. É na região da direita do mundo de luz, portanto, que está congregada a hierarquia dos governantes espirituais da Terra. O segundo subplano é a região do meio, em que se encontra o Salvador Gêmeo, que é a criança da criança, numa referência a Manas. Neste nível é Manas superior, a criança de Buddhi, que é, por sua vez, a criança de Atma. Finalmente, na região da esquerda encontram-se os 12 salvadores com 12 poderes. Porém, é no plano psíquico e nos outros planos inferiores que ocorre a maior parte de nossa história. Como já estamos perto de 25 minutos, eu vou parar por aqui e continuar no próximo episódio. Essa descrição vale a pena ler ela toda, né? Essa introdução, porque traz muita informação e quando a gente tem pelo menos
um mínimo de conhecimento sobre aquilo que vai ser falado pode ajudar na leitura depois e até para a gente ter mais insights e menos deixar que o texto traga de dentro da gente as informações que fazem pensar, refletir, se contradizem ou se confirmam. E é isso que cada um vai manifestando a própria realidade, né? Sai lá do inefável e chega até o plano material. Eu ainda não decorei qual é o nome do plano. Deve ser o plano físico mesmo. Então, no próximo episódio a gente continua com o plano psíquico e provavelmente na tela vai estar o desenho dessa estrutura, né, o texto desse quadro que foi falado nessa parte da introdução, da cosmologia. Então, nos vemos no próximo episódio. Ou nos ouvimos, né? Até mais.